Olá, classe trabalhadora, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Sindical, o podcast do movimento sindical com conteúdo voltado à classe trabalhadora e ao movimento sindical brasileiro. Estamos aqui hoje com a presença ilustre do presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de Valores do Estado de Minas Gerais, Emanuel Sadi. Emanuel Sadi. Seja bem-vindo, Emanuel. Um prazer recebê-lo aqui hoje com a gente. João Ricardo, é um prazer, é todo nosso. Que bom, né, que estamos aqui hoje no Núcleo de Comunicação Sindical. É um tema importante e estamos à disposição dos ouvintes aí do Núcleo e de todos os trabalhadores do nosso país. Um tema muito importante hoje, a comunicação sindical. Sem dúvida. Tema importantíssimo, né? Indispensável. Emanuel, eu queria que você falasse um pouquinho, inicialmente, sobre o presidente Emanuel, né? Sobre o presidente que hoje lidera o sindicato grande, né? O sindicato estadual, e também a federação e confederação, é isso? Federação e confederação. Meu nome é Emanuel da Silva Sadi, sou pai de 4 filhas, né? Maravilhosas, e 3 netas, e a minha vida sempre foi dedicada ao trabalho. E só para você entender um pouco, João, o meu pai, né, eu não posso deixar de falar dele, Jorge da Costa Sadi. Meu pai morou em favelas, em vilas, né? E ele foi o primeiro presidente, ele criou uma associação de favelados. E aquilo era para lutar para a melhoria das condições daquele povo que morava em favelas sem as mínimas condições de saneamento, água, luz e essas questões. E ele, uma vez, trabalhava numa grande multinacional em Minas Gerais, e ele foi numa reunião do sindicato. E ele falou lá na reunião, e quando ele chegou para trabalhar no outro dia, o chefe dele falou: seu Jorge, o senhor esteve no sindicato, o senhor fala bem, né? O senhor fala bem, mas o senhor não serve para trabalhar com a gente. Então, talvez meu pai poderia ter sido um grande líder sindical, mas naquele momento, na época da ditadura, né, ele foi tolhido, inclusive de participação sindical. Porque hoje eu me espelho muito nele. Quando eu cheguei para o transporte de valores há 30 anos atrás, né, eu trabalho na multinacional Prosegur, as condições eram muito precárias. Os trabalhadores trabalhavam 12, 14, 16 horas por dia e não recebiam pelas suas horas efetivamente trabalhadas. Ficava à disposição da empresa, não tinha sábado nem domingo. As condições eram terríveis para os trabalhadores. E a gente precisava melhorar essas condições. Então eu entrei na CIPA, né, para lutar por melhores condições ali das condições dos trabalhadores em relação às instalações, chuveiro, manutenção de veículos. A gente tinha carros sem direção hidráulica, sem ar-condicionado. Os vigilantes, olha que loucura, cara. Os vigilantes faziam suas necessidades fisiológicas dentro do carro forte. E a gente demonstrou isso, temos vídeos, né? Isso foi, inclusive, publicado em vários canais de televisão. Situação insalubre, absurdamente insalubre. Totalmente insalubre. E a gente precisava fazer alguma coisa. Foi quando eu entrei para o Sindicato dos Rodoviários, que anteriormente representava o transporte de valores, a parte de motorista, e o restante da equipe era o Sindicato dos Vigilantes. Então, nós tínhamos 2 sindicatos representativos que representavam a categoria do transporte de valores. E chegou um determinado momento que a gente era uma necessidade de ter um sindicato específico. E aí nós criamos o Sintrave. E eu sou o presidente fundador do sindicato, né? Criamos o sindicato em 2007. E em 2011, obtivemos o código sindical, a carta sindical que autoriza o sindicato a negociar e realmente efetivamente legalizado pelo Ministério do Trabalho, e aí começa a nossa luta. Manuel, tem história aí, hein? A começar pelo seu pai, então quer dizer que o sangue da coletividade já estava ali, já, né? Já estava ali. A chama ali da liderança sindical já estava ali. O que seu pai não conseguiu, pelos motivos da época, né? Você conseguiu aí honrá-lo aí, sendo hoje dirigente sindical. Pode-se dizer isso, né? É verdade. Criamos o sindicato
João, não foi fácil, tá? Fui muito perseguido, porque as empresas, né, e quando surge alguma liderança, eles querem banir de todas as formas. E para se ter uma ideia, o transporte de valores tem muito militar, né? Muito coronel, muito comandante. A gente tem combatido bastante isso. Hoje já não é mais como antigamente, mas era muito perseguidos, né? Fomos muito perseguidos para chegar até aonde que nós chegamos. Sim, e com bastante êxito, né? Com bastante êxito, até mesmo porque, pela nossa luta, pelo trabalhador acreditar que a gente precisava, de fato e de direito, ter um sindicato específico, um sindicato forte, um sindicato que realmente representasse os trabalhadores, né? A gente dependia dessa situação. Nós hoje podemos dizer, com muita tranquilidade, que nós mudamos a vida dos trabalhadores e dos seus familiares em condições de trabalho, em condições financeiras e em condições de saúde, de lazer, né? Proporcionando melhores salários, maiores benefícios. Hoje, para você ter uma ideia, o vigilante do transporte de valores tem um ticket que dá para ele fazer uma boa compra, né? Que eu não quero dizer que seria o melhor ticket, mas para você ter uma ideia, um vigilante em Minas Gerais recebe R$ 1.800 de ticket. Ticket. Só de ticket de refeição. Tem um bom plano de saúde. Então a gente sabe que aquele trabalhador nosso, com todo respeito às outras entidades, quando tem uma necessidade, né, eu sempre passo ali por determinado posto de saúde, eu falo ali, não tem um trabalhador do transporte de valores, que é naquela fila, né, porque o sindicato lutou para que tenha um benefício. Então, quem luta pelos benefícios dos trabalhadores é o sindicato. É o sindicato que luta pelo benefício do ticket, do plano de saúde, do café da manhã. O café da manhã é uma história bacana, né? Conquistamos o café da manhã para todos os trabalhadores do transporte de valores. Quando eu entrei para o transporte de valores, a gente queria tomar um café e a gente precisava ir na lanchonete e pagar lá um pão de queijo, um pão com manteiga, um cafezinho. Falei, cara, a gente precisa ter dignidade. A gente precisa lutar pelo café da manhã. E muitas pessoas falam assim, Manuel, mas você vai lutar pelo café da manhã? Vou lutar pelo café da manhã. E hoje eu sei que em Minas Gerais, nesse momento agora que a gente está conversando, que é aproximadamente 10 horas da manhã, todos os trabalhadores do transporte de valores em Minas Gerais já tomaram o seu café da manhã, porque está na nossa convenção, está legal e tem que cumprir, e o sindicato fiscaliza. Que beleza, hein? Você entrou num ponto importante que muitas pessoas, né? E aí entra a comunicação sindical, eles não têm a noção da importância do trabalho do sindicato e que todas as conquistas fora da CLT é o sindicato, né? A empresa ela não vai ali de bom grado porque ela oferecia aquele benefício, o sindicato não for lá e não lutar e vocês fazem esse trabalho muito bem feito e a gente acompanha nas redes sociais, nos seus vídeos também, que você é muito bem reconhecido lá também pelos trabalhadores, né? Pelo trabalho efetivo que você faz junto à sua base. É verdade, o João Ricardo. O sindicato, desde o início nosso, que foi em 2011, né? Tivemos uma carta em 27 de 2011, a gente não tínhamos, cara. Quando o Ministério do Trabalho autorizou o sindicato a funcionar, nós não tínhamos uma caneta. Não herdamos nada. Não tinha uma cadeira para sentar. E nós fomos à luta junto com os trabalhadores. O primeiro movimento do sindicato foram 17 dias de greve. Paramos em Minas Gerais. Já para mostrar para as empresas que agora tem um sindicato específico e que defende o trabalhador. Com esse propósito que nós já viemos, né, nós mostramos para que a gente foi de fato para defender os trabalhadores e melhorar as condições de trabalho. Logo de início, acabamos com a maldita compensação de horas. Agora, o trabalhador do transporte de valores, se ele entra para trabalhar, ele bateu o cartão, se ele bateu o cartão 1 minuto, ele já tem um dia dele garantido. Se ele fizer 1 minuto de hora extra, ele recebe. É o sindicato fazendo cumprir a legislação e nós estamos na base todos os dias, os nossos diretores, conversando bem próximo da nossa categoria. Então, se acontecer qualquer coisa no transporte de valores em Minas Gerais,
ou a nível nacional, eu tomo conhecimento de imediato. Você sabe que o transporte de valor é uma atividade de muito risco. Muito. Conseguimos melhorar bastante, né, também devido às intervenções do sindicato, né, em relação a assaltos, ataques do transporte de valores. Né, tivemos audiência no Congresso Nacional, os trabalhadores eram mutilados, né, pelos ataques dos criminosos, né, do crime organizado, que vinha com ponte 50, munição antiaérea, explosivos, estouravam os carros fortes que abria igual uma lata de sardinha. A gente precisava melhorar o armamento, a gente precisava melhorar a blindagem, e foi um trabalho direto com a Polícia Federal, batendo ali de frente, juntamente com as empresas, melhores treinamentos, melhores armamentos, e conseguimos inibir em muita atividade aí do crime organizado. Sim. E sindicato também é isso, né? Sindicato é proteger os interesses do trabalhador, não só no que diz respeito a salário e benefícios, mas também a segurança, né? Saúde, ambiente de trabalho. Isso é fundamental. E aí a gente fala em comunicação, né? E a comunicação é tão importante que em 2016, né, a gente, hoje, muitos sindicatos fazem aqueles boletins, entrega na porta da base, e a nossa base, como você disse, é Minas Gerais. Né? E de Belo Horizonte a Uberlândia tem 600 quilômetros. De Belo Horizonte a Ituiutaba tem 700 quilômetros. Juiz de Fora, Varginha, sul de Minas, Pouso Alegre, são várias bases. E como se faz uma comunicação ininterrupta em tempo real com esses trabalhadores? Foi pensando nisso que o sindicato criou a TV Sem Trave, em 2016, para que a gente pudesse comunicar com os trabalhadores e também com seus familiares. Os familiares dos trabalhadores, que legal, cara, passaram a saber o que o pai faz no dia a dia, o que ele sofre, quais as consequências, porque a gente tinha um problema muito, inclusive, de separação. Porque o trabalhador chegava tarde, chegava nervoso, chegava bravo, e a família não entendia, porque não sabia como que era a atividade do pai ou do filho ali dentro de uma transportadora de valores, estressante. E a partir do momento que eles passaram a conhecer qual que é essa atividade, as coisas foram melhorando, inclusive nos próprios relacionamentos interpessoais. E nós demos visão também para as autoridades do que estava acontecendo no transporte de valores. Então, o Ministério Público passou a ter conhecimento, Polícia Federal, a sociedade passou a interessar por uma causa que realmente as pessoas não sabiam o que acontecia, que era muito fechado, muito isolado. Então, essa comunicação, ela permitiu ampliação do sindicato, dos benefícios, e mostrar a realidade do que acontece com os trabalhadores. Aproximou-se dos trabalhadores, né? Relação ao sindicato com os trabalhadores, e da sociedade também, né? Que o sindicato hoje tem esse papel, esse desafio, eu diria, importante também, que não é só se comunicar com a sua base, mas também se comunicar com a sociedade como um todo, né? Para entender melhor o trabalho do sindicato. Isso, e a sociedade entendeu também isso, né? Essa é a questão. Com isso, melhorou também a nossa arrecadação. Olha para você ver que uma coisa vai, né, puxando a outra. Sim. Porque o problema que acontece no transporte de valores ou num sindicato, seja ele qual for, né, você sindicalista, independente se é da construção civil, se é metalúrgico, se é bancário, o problema do trabalhador ele é igual, ele afeta todo mundo. Então, essa comunicação, ela precisa ser mais próxima do trabalhador, com a linguagem do que o trabalhador entende, né? Então, tivemos agora, tomei posse ontem, né, João, aqui em São Paulo, na Contrasp, como diretor de assuntos de segurança privada, transporte de valores, escolta armada, e o que mais foi discutido? Precisamos melhorar a nossa comunicação. Exatamente. No final do ano, tomei posse como diretor da FETROMINAS, Federação dos Rodoviários de Minas Gerais, maior federação, com 40 sindicatos filiados. Precisamos melhorar a nossa comunicação. Então, os sindicatos já estão percebendo que não tem outra forma, que precisa melhorar a comunicação. E que bom que eu te conheci, né, e estamos aqui hoje no Núcleo de Comunicação Sindical. Eu acho que os trabalhadores, acho não, tenho certeza, que o sindicalista precisa urgentemente usar
as ferramentas corretas para que cheguem mais rápido as informações para os trabalhadores daquilo que o sindicato realmente faz, tanto de benefício, da luta, das conquistas do sindicato, das dificuldades dos trabalhadores. O trabalhador gosta de ver isso. Isso é muito importante. E a gente pode demonstrar isso aqui com números, né? Sim, sim. Do nosso trabalho, e eu tenho certeza que é um trabalho que está espelhando em muitas pessoas e que a gente precisa melhorar ainda mais. E certamente inspirando, né? A gente sempre vê casos como o seu, a gente pensa que deve inspirar outros sindicalistas também, que a gente vê que, infelizmente, ainda tem a resistência de alguns em relação à comunicação, né? Mas a gente sabe que no momento atual que a gente vive, em que a pós-verdade, né, em que as fake news tomam conta aí, a gente tem que ter um trabalho sério e esse trabalho sério tem que ser reverberizado aí para a categoria, para a sociedade civil como um todo, e o sindicato tem esse papel fundamental. O papel do sindicato, né, ele sempre foi muito por parte da própria sociedade e do próprio trabalhadores, não era reconhecido. Todo mundo falava, o sindicato não faz nada. Agora que fecha uma convenção, nós vamos no sindicato da Baixa. E é importante que o trabalhador entenda a importância de um sindicato dos trabalhadores. Não sei se você sabe, nós tivemos em 2017 a reforma trabalhista, logo em seguida a reforma sindical e a reforma previdenciária. E a primeira coisa que todo mundo, o que foi divulgado nas mídias, é que agora que você é trabalhador, não precisa mais contribuir com o sindicato. Mas o ministro do Trabalho, o governo federal, na época do Temer, ele disse para o sindicato, o que você negociar, está negociado. Que o negociado prevalece sobre o legislado. O que quer dizer isso? Que o negociado prevalece sobre a lei. E diz para você, trabalhador, você não precisa mais de sindicato. Você mesmo pode negociar o seu salário. Agora vai lá, enfrenta seu patrão. Vai lá pedir aumento. Vai lá pedir reajuste. Sozinho? Sozinho. Tem muitas pessoas que falam, João Ricardo, que o direito de pagamento do ticket, do plano de saúde, que é direito adquirido. Não sabe que está na convenção coletiva. Exatamente. E ele não sabe também que a convenção coletiva também dele vence. Agora tem vencimento. E quando a convenção dele vence, se o patrão quiser, tem que ser negociado de novo. Exatamente. Você está entendendo a situação? Tem que ser negociado novamente. Então, é importante que o trabalhador saiba dessas questões, do que mudou, do que pode ser prejudicial a ele, né? A escala, a jornada de trabalho, o adoecimento que ele tem, tudo isso, para evitar essas questões, a gente precisa de um sindicato forte para fazer valer ali o direito deles, que ele possa ter uma boa remuneração, que luta também por lazer, por segurança, né, para ele e para toda a sua família. E com isso, todo mundo ganha. Exatamente. Porque onde tem um trabalhador feliz, tem maior benefício, tem maior resultado para o empresário, produtividade, maior produtividade. Então, o sindicato também não é inimigo das empresas. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O sindicato luta contra as más empresas. Contra as más empresas. Para que elas se tornem boas empresas ou então deixem as boas trabalharem, né? E aí a gente faz, né? Deixa até aqui uma pergunta aí para o empresário. Você já perguntou se o seu funcionário é feliz? Ponto importante. O que você dá de benefício para ele? Né? E aí eu venho para o sindicato e fala, o que é que nós estamos fazendo para a melhoria desses trabalhadores? Você sabia que depois da reforma sindical, o governo cortou as verbas do sindicato e muito sindicato fechou as portas? Porque o governo tirou o financiamento do sindicato, a sobrevivência do sindicato. E muitos presidentes do sindicato pensou naquele momento, o que é que nós vamos fazer agora? Demitiu funcionários, vendeu as bases, fechou as portas e tem muitos trabalhadores que não são representados hoje. E o que é que o Sintrave fez? Coloquei a pastinha debaixo do braço e fui conversar com os trabalhadores. Foi o momento que nós tivemos maior sindicalização. Hoje nós temos mais de 90% dos nossos trabalhadores
sindicalizados. 90%? Mais de 90%. Praticamente a base toda. Mas praticamente a base Um toda. número fantástico, hein? E nós temos uma colônia em Itaipava, com 6 apartamentos. Posso garantir que tem trabalhadores agora, lá já me falou que lá está um calor intenso, né? Estamos no verão, e pode ficar lá com a família até 6 dias, pode levar 8 pessoas e contribui com o mínimo possível é o sindicato, né, dando mais um benefício para os trabalhadores, além de faculdade, planos odontológicos, vários estabelecimentos comerciais que eles podem fazer compras, rede de desconto. Então, assim, o sindicato ele não só defende o trabalhador na convenção coletiva. O sindicato trabalha 24 horas por dia. Sem dúvida. E você tocou num ponto importante, né? Que é a carta de oposição. E aí eu quero deixar aqui um recado para todos os trabalhadores, que a gente sabe, infelizmente, que tem empresas que alugam até carros para, vai ser uma van aqui com X trabalhadores para no sindicato fazer a carta de oposição. Gente, é uma conta muito, muito simples essa. Por qual motivo, qual é o interesse do seu patrão em te fornecer facilidades para você ir lá e cancelar o seu sindicato, né? Fazer sua carta de oposição. Quando você faz uma carta de oposição, você está dizendo o seguinte: sindicato, eu não quero que você me represente. Se você não tem ninguém te representando, quando acontecer algum problema, quem que vai te defender? Isso é bom para quem? Para você ou para o patrão? A conta é simples. Então, quando isso acontecer, fala, poxa, mas por que o meu patrão né? Eu não, forneço um carro, deixa você sair mais cedo, que acontece isso, né? Acontece. E tal, tá tudo certo, sai mais cedo e vai lá. Tá. Por quê? Porque ele quer que você fique sem proteção, porque sem proteção fica mais fácil para ele fazer o que é errado e não acontecer nada. Então, a carta de oposição é um tiro no pé, literalmente. Ah, mas o meu sindicato ele não faz muito por mim. Olha, na pior das hipóteses, o sindicato pode não ser um sindicato atuante como é o Sintrave. Se for um sindicato mediano, ainda assim vale a pena. Porque na hora que precisar, você tem aonde recorrer. Isso é básico, né? Que a gente tem que pensar assim, né? Você tocou num assunto muito importante. O transporte de valores, né, nós representamos ali os vigilantes, os trabalhadores da tesouraria, oficina e os administrativos também. E nós temos uma empresa em Belo Horizonte, onde tem o maior número de administrativos. Ela é uma empresa a nível nacional, mas que o trabalho administrativo de RH, contabilidade, contas a pagar, recursos humanos, todas essas questões, fica em Belo Horizonte. Toda vez que a gente fecha uma convenção coletiva, eles fretavam vans, saíam durante o expediente de trabalho. E aí a gente chamava eles para conversar. Não, a gente não quer conversa, cara. Está aqui a cartinha, a gente quer dar baixa, a gente... Então, qual escreve aqui que a gente não representa vocês? Não, quer que escreve? Então tá, nós vamos escrever, vocês não nos representam. E o nosso sindicato, em Minas Gerais, é o único sindicato no país que tem aumento linear. Então, o nosso aumento, o que o menor funcionário, auxiliar de serviço, ao gerente, ao diretor da empresa, tem o mesmo reajuste. O mesmo reajuste. É o único no Brasil. Então, esse pessoal administrativo são contadores, administradores, engenheiros, médicos, tudo com grau superior e com ótimos salários. Beneficiados pela convenção. A média de salário deles, em torno de R$12 mil. Pessoas com salário de 30, 40, 50, 60 mil reais. Todo mundo ia lá da baixa. Chegou um momento que eu abri mão desses trabalhadores. Pode ir para outro sindicato, não tem problema. Foram para outro sindicato ano passado. A empresa já cortou o adiantamento deles. O PAT, você sabe o que é o PAT, né? Sim. Participação da alimentação do trabalhador, desconto do ticket. O nosso é 10%. Passaram a descontar 20%, porque a convenção deles é 20%. Agora tem jornada intermitente. Tem limite de salário. Está vendo o prejuízo que eles tiveram? Então a empresa falou, vai lá, dá baixa, o sindicato vai reagir, e a gente tira vocês e coloca onde que a gente quer. E foi lá e está retirando o direito deles. E eles já estão
nervosos lá. Então, o trabalhador, não caia na onda do patrão, não. Você que paga aí o seu IPVA, e é justo, seu IPTU, já pensou se você pudesse chegar numa empresa de energia elétrica e falar assim, eu não quero pagar mais energia, eu não quero pagar mais água. Eles vão lá e cortam a sua água, cortam a sua luz. Mas quando você fala, eu não quero contribuir com o sindicato, é porque você sabe que você vai continuar recebendo. Agora, deixa eu falar para você, ô João, eu vejo muito associado, muitos trabalhadores falam assim, eu não quero pagar o sindicato. Eu nunca vi um trabalhador pagando o sindicato, principalmente na minha base. Porque primeiro a gente luta por ele e coloca dinheiro no bolso dele. E ele contribui com parte daquilo que ele recebe. Então ele recebe muito mais e contribui com parte do que ele recebe. Todo ano ele tem reajuste no salário, no FGTS, nas horas extras, no 13º, nas férias. Não é só apenas no salário que ele recebe mensal. Sim. São em todos os benefícios, no ticket. E muitas das vezes ele esquece dessas questões. Ele esquece que as férias que ele tem foi luta do sindicato. Que o 13º que ele tem foi luta do sindicato. E a comunicação, ela serve para informar para ele justamente essas questões. E, às vezes, por desconhecimento, ele não tem a consciência que ele precisa ter alguém que defende o trabalhador. Porque o patrão também tem um sindicato deles. Você sabia que tem um sindicato deles? Sim, o sindicato patronal. Engraçado que o sindicato patronal a gente não vê fazendo cartinha de oposição, né? Não faz. Justamente porque eles são bem unidinhos ali entre eles. E tem a contribuição para o sindicato deles. Sim, sim. Tem a contribuição. Exatamente. Né? Mas a gente não vê esse trabalho. Por quê? Porque o sindicato patronal forte, o sindicato laboral fraco, quem ganha são as empresas. Né? E a gente sabe que esse discurso é um discurso barra empresários, mas barra neoliberal, né? Que é aquela coisa de que o trabalhador ele pode ganhar mais, ele pode ser independente, não precisa de sindicato, mas na vida real, amigo, não é nada disso que acontece. Na vida real, sem o sindicato, você está perdido. Ah, mas com o sindicato tá difícil. Sem o sindicato vai ficar muito pior, tá? Se chegar a ficar pior, né? É verdade. Então, isso é uma consciência básica que a gente tem que ter. A gente sabe que é difícil, mas que tem que ter a comunicação assertiva e direta com o trabalhador. E o óbvio tem que ser dito, né? Ele tem que ser dito, por mais óbvio que seja. Tem que falar. O trabalhador repetido. Precisa ter essa comunicação direta com ele. Ele precisa entender isso que eu falei. Olha, a reforma trabalhista trouxe vários prejuízos para o trabalhador. Hoje, se você não tem uma convenção coletiva, a empresa pode te dar 30 minutos de almoço. Ela pode colocar jornada intermitente. Tem muitas empresas que têm jornada intermitente. Jornada intermitente é um crime, né? Jornada intermitente é um crime. Então, eu quero dizer para você, o que é jornada intermitente? Você vê, por exemplo, no supermercado, chega no final de semana, tem 30 pessoas trabalhando no caixa. Você vê lá, está lotado. Chega na segunda-feira, você vê que o supermercado reduz em mais de 30%, menos de mais de 70%, o público ali dentro. Então, não precisa daqueles número de caixas. Então, ele pode reduzir em 50%. Fala, você pode ficar em casa. Depois a gente resolve. E dá folga para o trabalhador. O trabalhador pode trabalhar um dia 2 horas, 3 horas, 4 horas. Né? E chega no final do mês, o trabalhador que era para receber R$3.000, recebe R$2.000. Aí tem muita gente que questiona o sindicato. Mas não pode fazer isso. Pode sim. Ah, mas ninguém pode ganhar menos do que o salário mínimo. Pode também. Você pode não ganhar menos do que o salário mínimo, mas você pode receber menos do que o salário mínimo. Porque se o salário mínimo é R$1.600, mas você trabalhou só 50% da sua jornada, o salário seu é R$3.000, não é R$1.500. Então você vai receber quanto? R$1.400. Tendo todos os seus descontos, você vai receber menos. Então pode receber menos? Pode receber menos. E isso tudo graças à reforma trabalhista, né, que falaram tanto, você não vai pagar o sindicato, olha esse resultado aí. Aí quando eu chego para você e falo assim, olha, o trabalhador do transporte de valores, se trabalhar 1 minuto, o dia está garantido. O trabalhador do transporte de valores, se fizer 1 minuto de hora extra, ele vai receber. Agora, em outras empresas, se ele trabalhar 1 hora, recebe só 1 hora.
Trabalhou 2, recebe 2. Trabalhou 15, pode ter o banco de horas e compensação de horas. No outro dia pode liberar você mais cedo e tomar essas horas extras todas que você fez. Então você fica na mão do patrão, né? E isso está legalizado, está na lei, pode ser feito. É os absurdos que aconteceram na reforma trabalhista, né? Quando eles falam que o sindicato negociar pode negociar, o sindicato pode negociar tudo isso. Então, se você não estiver próximo do sindicato, se você não fiscalizar, trabalhador, você também é fiscalizador. Você Exatamente. tem que ir para o sindicato e falar com o sindicato, olha, a gente não aceita isso, é você que decide. Em assembleia é você que decide. Você já imaginou a força que você tem? A confiança, ela tem que ser mútua. Tem que ser entre o trabalhador e entre o sindicato. Vocês precisam saber o que está acontecendo no mundo do trabalho. Aquilo que vai te afetar diretamente, né? E o diretor do sindicato, ele tem que ter uma imprensa que comunica diretamente com o trabalhador para falar, olha, cuidado que nós podemos perder, porque nós já conquistamos. Conquistas históricas, você pode perder num minuto. Os patrões, eles estão muito bem organizados. Então a gente precisa organizar enquanto sindicato, enquanto trabalhador, e entender que a nossa luta é para o bem de todos, inclusive do próprio patrão. Porque o patrão também, ilegal, ele não vai para frente. Não, não vai, não vai. E assim, eu já vi casos, aqui até, já que você tocou nesse assunto, o sindicato ele tem um papel fundamental também, até no equilíbrio, né, entre a concorrência das empresas. Eu já vi um cliente meu sentar na mesa com o sindicato e falar assim, olha, o meu concorrente tal, ele não está pagando o piso da categoria. Ele está pagando abaixo. Ó, ele não está dando convênio médico. Ó, o vale-refeição ele está pagando abaixo. Esse concorrente meu, ele está levando vantagem sobre mim. Então eu quero que você faça alguma coisa. A empresa, porque esse cara ele está ganhando de mim, ele está pagando menos, né? Ele tá tendo menos custo, ele está levando uma vantagem financeira, a concorrência ela não está leal. Então, até nisso, o sindicato ele tem um papel importante também para equilibrar ali a concorrência entre as empresas, né? Para a empresa que trabalha correto não ser prejudicada da empresa que trabalha de forma errônea. Ô, João, é tão importante, João Ricardo, o que você está falando. Parece que a gente até combinou alguma coisa, mas não tem nada combinado, não. Que é bate-papo O mesmo. equilíbrio, a importância do sindicato, que ele consegue separar o joio do trigo. No nosso segmento do transporte de valores também, nós tivemos empresas que não depositam o FGTS. Nós tivemos empresas que não estavam pagando as horas extras. Nós tivemos empresas que estavam tirando dinheiro do próprio cofre, dinheiro de bancos, para pagar funcionários, que dão prejuízo de mais de 1 bilhão. Tirando dinheiro dos bancos, da Caixa Econômica, do Bradesco, que ficava em custódia dentro da tesouraria de transporte de valores para pagar o funcionário. Quando o banco ia lá bater o dinheiro, né, fazer a contabilidade, verificou que estava faltando dinheiro lá dentro. E o sindicato, o que fez? É que denunciou na Polícia Federal, que denunciou no Ministério Público. Né? E o que aconteceu? Essa empresa foi fechada. Conseguimos tirar essa empresa do mercado. E quando a empresa fecha, aí é um prejuízo incalculável para os trabalhadores. O trabalhador com 15, 20 anos fica sem receber suas verbas trabalhistas. Né? Então a gente precisa entender o seguinte, que o sindicato também fiscaliza as empresas nesse sentido, né? de equilibrar o mercado. Porque não é justo a empresa estar com um carro forte e velho, a empresa que não dá uma condição para o trabalhador para ele trabalhar igual a outra, e na hora que entra numa concorrência, ela coloca o preço lá embaixo e ganha. Porque ela não está cumprindo, não está pagando FGTS, não está pagando os impostos devidos, né? Férias vencidas. Olha o tanto de prejuízo se você não tem um sindicato para fiscalizar. A empresa faz o que ela quer. Né? Então, a importância de você ter um sindicato forte, né, com um departamento jurídico competente, é uma diretoria boa, é porque você denuncia e o sindicato vai lá e resolve. Né? E o sindicato, não existe o sindicato forte, que é sindicato pelego, não. O sindicato ele não pode e não deve expor nenhum trabalhador. Ele tem que matar no peito, assumir a sua condição de sindicato, ir lá e tentar resolver o problema. Se não conseguir, dá um encaminhamento
Mas também a importância da comunicação. Não deixa de expor isso. Não deixa de expor. Porque a comunicação é importante, mostra o trabalho do sindicato. Mostra que aquela empresa ilegal, ela precisa ser mostrada para toda a sociedade, não apenas para os trabalhadores, que ela não é uma empresa cumpridora dos seus deveres. Que ela está na contramão, que ela está na ilegalidade. E a comunicação ela é importante também para mostrar isso. Qual que é a empresa que está certa, qual que é a empresa que está errada? Nós já tivemos experiência que a empresa tomou pau em licitação por causa de um vídeo do sindicato que denunciou que aquela empresa estava ilegal. E eles foram lá, conferiram e realmente bateu e que estava certo. Está vendo a importância do sindicato, da atuação sindical e de uma boa comunicação? Sem dúvida. Para você ter uma ideia, João, nós recebemos agora recentemente um telefonema do STF. Eu quero falar com o presidente. Presidente, vocês soltaram uma matéria sobre trabalho escravo. O STF está perguntando se pode republicar esse trabalho. Então a gente não tem noção do que essa ferramenta digital dela, né? Ela pode alcançar. Para o lado bom e para o lado ruim. Exatamente. Então a comunicação sindical, João, hoje a gente pode dizer com muita experiência que o sindicato não pode ficar sem ela. Sem ela ele está desarmado. Está sem o colete de proteção. E a gente tem que tomar cuidado com os fakes. Então a comunicação digital, o presidente falando com os trabalhadores, evita o quê? Uma série de boatos, uma série de conversas fiadas, disse-me disse, né? Porque é o sindicato que está falando. Exatamente. E quando tem essa confiabilidade, as coisas melhoram também do outro lado. Credibilidade. Né? A credibilidade. Hoje você tem que falar a verdade e rebater a mentira. E rebater né? a mentira. É um trabalho duplo, né? Verdade. Manuel, ainda falando sobre a categoria, hoje, como que é a escala dela? A escala dela é 6 por 1 hoje? Como é que é? Nós temos a escala do vigilante de transporte de valores, ele está na convenção coletiva, a escala 5 por 2, 5 por né? 2. Trabalha 5 dias e descansa 2. Nós temos a 6 por 1 e a 12 por 36. A mais utilizada hoje é a 5 por 2. 5 por 2. E nós estamos também combatendo para dar um fim também na escala 6 por 1, porque nós entendemos que os trabalhadores precisam de mais tempo para cuidar da família, né? Isso já é uma luta nossa antiga, junto, inclusive, com ações junto com o Ministério Público. Já vem antes já dessa... Não, muito antes disso. A gente está com fé que esse ano agora passe isso. Poxa, também, cara, né? a gente está trabalhando maravilhoso. pesado. Eu assumo agora a pasta também na nova Central Nacional dos Trabalhadores, né? A nível nacional, a gente vai fazer um combate, um corpo a corpo com os deputados, para a gente lutar para acabar com a escala 6 por 1. Para você ter uma ideia, a gente vem lutando tanto por essa questão da jornada, que no transporte de valores, quando eu entrei, falei para você que a gente trabalhava 14, 16 horas por dia. As mulheres dos vigilantes eram consideradas viúvas de marido vivo. Olha para você ver. Qual que era a realidade dos trabalhadores? Eles chegavam, ela estava dormindo. Eles saíam, ela estava dormindo. E depois você pode pesquisar um pouco sobre o nosso trabalho de denúncias também. E a gente tem uma parceria muito forte com o Ministério Público em Minas Gerais. E nós conseguimos melhorar muito em relação à jornada, limitando horas extras dos trabalhadores, que fazia 120, 140 horas extras por mês. Hoje não pode fazer mais do que 40 horas, né? Porque tem esse acordo fechado com o Ministério Público do Trabalho, justamente para permitir que o trabalhador do transporte de valores tenha também mais tempo de vida. Sim, mais qualidade. Mais qualidade de vida. E qualidade de vida em família. Então a gente vê assim, que o perfil do vigilante hoje de transporte de valores mudou muito. Né? Nós temos vigilantes atletas que participam de maratonas, corridas, de lutas. Assim, é bacana a gente ver que valeu a pena ter lutado, entendeu, João? Que a luta... ela muda as coisas, ela muda a lei, né? E o sindicato precisa entender isso. A luta, e o trabalhador também, né? Não fica só esperando o sindicato, não. Faz a sua parte, porque vale a pena e a gente está demonstrando aqui para vocês. E se vocês quiserem, procurem assistir os nossos canais, que lá tem parte da nossa luta. Tudo que foi falado aqui, nós denunciamos e está
também nas nossas mídias sociais, né, que você pode comprovar tudo que o Emanuel aqui está falando. E tem matérias também que vocês podem pesquisar no Ministério Público do Trabalho. Hoje a gente fala muito de cansaço, de estresse, de fadiga, e tem o burnout aí, que é uma nova, né, parece que cada dia que as coisas vão passando, devido à ansiedade, o número de informações que a gente tem, a produzir mais com menos, a correria, e os trabalhadores estão adoecendo. E a gente precisa cuidar dessa questão da saúde mental dos trabalhadores. E a gente tem feito esse trabalho. Então, a fadiga, o que ela afeta na vida do trabalhador? Então, a responsabilidade do sindicato na hora de fechar uma convenção coletiva, a gente precisa também entender qual que é a jornada que ele está submetido. Quantas folgas que ele tem por semana? Será que ele está próximo? Ele pode estar ali do lado do filho, ele pode levar o filho na escola? Porque cada vez mais os empresários vêm apertando. Nós tivemos uma reunião agora recentemente no Ministério do Trabalho com vários empresários, e os empresários acham que os trabalhadores estão produzindo pouco no Brasil. Mais o quê? É surreal, né? Para não dizer outra coisa. Mais o quê? Então, eles estão sugando o máximo que pode. E está um fenômeno aí. Está tendo vaga de trabalho. E o jovem, ele já não aceita submeter as condições que o patrão está. Então, ele está pedindo conta, ele está pedindo para ir para uma condição melhor, onde ele é respeitado, onde ele tem um ambiente de trabalho. Ele não está buscando só remuneração hoje. Não, está buscando viver, né? Está buscando viver. Viver. Olha que legal. Então, todas essas questões, João, ela passa aí pelo sindicato, a gente tem que estar atento em relação a essas questões. E isso também tem que chegar para o trabalhador. O empresário tem que começar a entender, cara, qual que é essa dificuldade que ele tem e que ele precisa melhorar também a forma de tratar os trabalhadores. Porque tem investido muito em tecnologia da informação, em máquinas, equipamentos, investindo cada vez menos nos trabalhadores. Em pessoas. Em pessoas. Que é o maior ativo de qualquer empresa. Né? O maior ativo de qualquer empresa. Então, você falou uma coisa importante. Pode acabar tudo, mas a mão de obra, sem a pessoa, sem trabalhador, nenhuma empresa ela funciona. A gente sabe que muitos cargos vão deixar de existir, a gente está vendo que a tecnologia está crescendo cada vez mais. Um setor dos mais afetados é o transporte de valores, né? Por causa aí do PIX, a promessa do Drex, colocar para girar também. Então, as moedas digitais, ela aumenta cada vez mais, né? E a moeda física, ela está acabando. Então, aquilo que a gente transportava de dinheiro, de volume de dinheiro, a gente não transporta mais. Né? E os transporte de valores está migrando para cargas valiosas. Né? Então, aquele transporte de dinheiro, hoje você vê carreta, né, com transporte de celulares, de remédio, de outro tipo de carga, que não é especificamente o dinheiro. É uma mudança, né? Mudança. E aí a gente entra num ponto importante, que é quando você fala assim, tecnologia avançou, né? As empresas procurando sempre produzir mais com menos mão de obra, tecnologia, só que não entendem o seguinte, a tecnologia chegou, mudou, e vai mudar mesmo, a gente tem que se adaptar a isso, ok, mas vai produzir para quem? Para outras pessoas. Né? Então, no final, tudo envolve pessoas, seja como mão de obra ou seja como consumidor. Né? Então, a gente tem que começar a ter um olhar mais humano e realista de que no final de tudo, o que sobra é o ser humano. E tem uma situação que é relevante, e os trabalhadores estão sentindo isso lá na base, que é a questão da informação que chega para eles. A empresa vai mandar embora, que a empresa agora não precisa de todo mundo, que a empresa não precisa disso, que não precisa daquilo, e está utilizando essa ferramenta também para reduzir benefício, reduzir salário na negociação com os sindicatos. Em tom de ameaça aí. Em tom de ameaça. Então é importante que a comunicação do sindicato para com os trabalhadores ela seja muito transparente,
para evitar também esse conflito e fortalecer a luta. Fortalecer a luta do sindicato para a gente melhorar os benefícios nossos e não ficar o tempo todo na condição de refém das empresas. Né? Então, a comunicação, eu volto a frisar essa questão, João, é a coisa mais importante hoje, é a ferramenta mais importante que o sindicato tem para manter ativo, melhorar suas condições, tanto de benefício para os trabalhadores. O sindicato ele não vai deixar de existir, né? Ele vai estar sempre presente na vida dos trabalhadores, e os trabalhadores precisam entender que não pode abandonar o sindicato. É nesse momento que se reorganiza todo o mundo do trabalho para a gente buscar melhoria, maiores condições para os trabalhadores em termos de trabalho e principalmente financeiro. Sim. Né? O trabalhador ele precisa, nas férias dele, ter um bom lazer, né? Ele também precisa ter um bom carro, ele precisa ter uma boa casa, ele merece fazer o churrasco dele, né? E para isso ele precisa de quê? De um sindicato forte, que luta por condições boas de trabalho. Porque a hora que a esposa dele precisa levar um filho ao médico, ela tem certeza que tem um bom plano de saúde. Então, isso tudo passa pela luta sindical, pelo movimento sindical, e a gente precisa, enquanto representante dos trabalhadores, multiplicar essas informações, mostrar para o trabalhador, de fato, que as conquistas daquilo que tudo que ele recebe é luta sindical. Porque quando você chega para uma empresa para trabalhar, o patrão te dá um contrato de trabalho e fala, olha, nós pagamos tickets, nós te damos plano de saúde, aqui na empresa tem café da manhã, aqui na empresa tem um ticket de farmácia, aqui tem um ticket de combustível, mas ele não fala para você que isso é conquista do sindicato. Ele não fala para você. É como se fosse dele. Ele estava dando para você. E o patrão não dá nada de graça para ninguém. Nadinha. Nós tivemos agora a negociação coletiva no transporte de valores, que demorou 4 meses a negociação. 4 meses. Quase foi para dissídio? Quase que foi para dissídio. O patrão não queria dar nada. E ainda queria colocar cláusulas prejudiciais aos trabalhadores. Mas a nossa comunicação com o trabalhador era de imediato. Tudo que acontecia estava sabendo em tempo real. Olha a confiança que os trabalhadores têm no sindicato. E nós falamos para eles aqui, a gente não assina contra o trabalhador. E não assinamos contra o trabalhador. E outros sindicatos, parceiros nossos, foram lá e assinaram. Nessa condição, o trabalhador reconheceu a atuação do sindical. E quando nós chamamos para uma Assembleia de Trabalhadores para aprovação, foi aprovado. Nós sempre aprovamos na primeira Assembleia de Trabalhadores, porque eles sabem que o sindicato vai até a exaustão. Até Negocia onde dá, realmente, né? até onde dá. E chega para o trabalhador e fala a verdade para ele. Olha, até aqui nós viemos, agora nós vamos decidir. Ou nós vamos para a greve, ou nós vamos aprovar aqui o resultado. Nós conseguimos aprovar as nossas pautas de negociação, as nossas convenções coletivas, com o recebimento de retroativo. E uma coisa importante. É importante isso. Né? E uma coisa importante que eu posso comprovar aqui com vocês. Nós fechamos em novembro e até agora nós tivemos 30 baixas. Carta de oposições. É muito pouco para um sindicato que tem 6.000 representantes no estado de Minas Gerais. Ínfimo. O que demonstra que o trabalhador confia no sindicato. Exatamente. Confia no sindicato, o sindicato faz um trabalho forte, sério, e tem uma comunicação Agora, o que efetiva. aconteceu? Desde o início, tudo que nós conversamos, tudo que nós fizemos, todas as reuniões, nós mostramos para o trabalhador em tempo real. Inclusive a proposta do patrão, está aqui, ó. Banco de horas, compensação de horas, o que vocês querem? Está aqui. É você que decide. O trabalhador precisa entender a força que ele tem. Sim. E de um sindicato que joga aberto com ele, que joga transparente com ele. Então hoje, João, além da nossa colônia, né, que nós estamos ampliando no Espírito Santo, em Itaipava, nós também estamos construindo um clube em Mário Campos, próximo de Belo Horizonte. São 124 mil metros, né?
uma coisa fantástica, onde a gente já criamos vários prédios lá, né, salão de jogos, restaurante, lanchonete, sala para treinamentos, academia, e é um trabalho muito grande. E posso dizer para você que desde 2019, que nós compramos o clube, nós não deixamos de investir um dia, mesmo diante de todas as dificuldades que os sindicatos estão passando. Aí eu pergunto para você, presidente do sindicato, o que você tem feito para o seu trabalhador? A gente mostra em tempo real. Compramos um caminhão tijolo, já chegou aqui a ferragem para fazer a fundação, já chegou aqui 30 sacos de cimento, um caminhão de cimento. Então o trabalhador está vendo que aonde ele emprega o dinheiro dele, onde ele investe, onde que o sindicato emprega e o resultado que acontece. Então eu sempre digo o seguinte, o trabalhador contribui, o sindicato investe e o resultado aparece. Exatamente. Não tem mágica. Exatamente. Um fortalecendo o outro. Né? O trabalhador fortalece o sindicato fortalece o trabalhador. Manuel, para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho, porque a gente está no ano eleitoral, né? E a gente sabe que a gente talvez tenha tido aí, essa talvez seja, ou com toda certeza, a pior Câmara dos Deputados que a gente já teve, né? Pelos horrores que a gente vem acompanhando aí diariamente. E a gente sabe que tão importante quanto eleger pessoas que defendem a classe trabalhadora, que estejam alinhados com a classe trabalhadora no executivo, é também fundamental no legislativo, né? Então a gente tem um desafio grande aí em 2026 com relação a isso. Então eu queria uma palavra sua aos trabalhadores sobre a importância de votar correto, de votar com quem caminha com o trabalhador, né? E que sabe ali as lutas, as dificuldades que a classe trabalhadora passa, para que possa, de fato, pelejar por nós lá em Brasília, e não o contrário, né? Quero dirigir a todos os trabalhadores do país para esse assunto que é muito sério, João. Eleições presidenciais para deputado, para senadores, para deputados estaduais. Pessoal, se você não gosta de política, aprenda uma coisa. Você vai ser dirigido pelos políticos. Tudo que tem acontecido nesse país passa pelo Congresso Nacional. Nos últimos anos, a gente tem tido um embate muito forte, onde o próprio político tenta desviar o assunto. O mais importante que você precisa entender o que está acontecendo. O problema do nosso país é Lula ou Bolsonaro? Vou perguntar de novo. O nosso problema é Lula ou Bolsonaro? Sabe por quê? A discussão passa por esses dois presidentes e ex-presidente da República. Todos os dois foram presos, todos os dois têm problemas. E não são eles os responsáveis por tudo isso que está acontecendo no país. O que está acontecendo, João, é que nós estamos elegendo muito mal os nossos representantes. Nós não temos hoje, no Congresso Nacional, 3% de deputados ou senadores eleitos pelos trabalhadores. Muito pouco, né? Quase nada. A maior bancada que tem no Congresso Nacional é a bancada do agronegócio. A maior bancada. Não estou discutindo partido aqui, pessoal. Não estou discutindo partido. Discutindo representatividade. Representatividade. Aí eu digo para você, o que esse pessoal tem feito pela gente? Quando você fala a carne subiu, o arroz subiu, o feijão subiu, é porque esse pessoal faz pressão no governo para subir a alimentação. E você fala, mas isso é do Lula, faz o L. Faz o L. Não, é porque esse pessoal lá, a gente precisa retirar esse pessoal de lá. Porque eles não nos representam. Eles não nos representam. A segunda maior bancada que tem no Congresso Nacional, com todo respeito que me merece, tem vários amigos, é a bancada da bala, com aproximadamente mais de 100 deputados. Delegados de polícia, que nós podemos citar alguns, acho que até melhor não dizer nome, né?
Tem vários delegados, delegado da Polícia Federal, delegado da Polícia Civil, pessoal do Exército, da Polícia Militar, de todos órgãos da segurança pública. Aí você pergunta, por que a gente está tendo essa quantidade de feminicídio? De mulheres sendo mortas? Esses pessoal são especialistas em segurança e não fazem nada para acabar. São 100 deputados. A gente não está representado lá, pessoal, pela segurança pública. E por que tem ainda saidinha de final de ano? Se esses deputados estão lá e podem fazer leis para coibir isso. E por que a segurança do país anda tão ruim? A gente precisa começar a repensar em quem que a gente está votando. A terceira maior bancada do Congresso Nacional é a bancada dos evangélicos. A gente precisa cobrar. Porque são pastores que estão lá, quando você liga, não estou discutindo aqui religião, pessoal. E nem estou falando mal de pastores. Eu quero dizer o seguinte, quando você vota num pastor, você está votando em caráter, em confiança, em credibilidade. Nós temos uma bancada forte dentro do Congresso Nacional. E a gente não está vendo esse pessoal defendendo a minoria, os trabalhadores. Aqueles que estão no aglomerado, aqueles que estão cheirando cola, aqueles que estão, os drogados, que muitas vezes são marginalizados, andando de um lado para o outro sem saber o que vai fazer. Então nós temos a nossa responsabilidade. Mais de 50% do Congresso Nacional são de empresários. Empresário, vota em empresário, interesse deles. Então, quem é que tem o voto na mão, a caneta na mão? É o trabalhador. Você sabia que 80% dos trabalhadores no Brasil não ganha R$5.000? 80%. E é esse pessoal que pagava imposto de renda? É esse pessoal que carrega o país nas costas? A gente precisa mudar muita coisa nesse país. E começa a mudar pela consciência, pela informação. O momento agora é nosso. Está chegando a hora de mudar isso. E você tem que pensar. Eu não estou dizendo que você não pode voltar no seu pastor. Mas vê o que ele já fez. Tem pastor que está com 4, 5 mandatos. Vê qual é o projeto que ele apresentou. O que ele tem de trabalho. Eu não estou falando para você não votar no policial. Mas quais são as leis que ele fez para inibir o crime organizado? Para dar mais tranquilidade, maior segurança, inclusive para as mulheres. Vamos admitir até quando mulher sendo morta por homens todos os dias nesse país? Até quando que a gente vai admitir isso e não tem uma lei rígida que de fato resolva o problema? Será que o nosso problema no país é a tornozeleira eletrônica? É isso que vai resolver o problema do crime? Gente, o momento é agora. O momento é agora. Quem conhece da sua categoria, quem trabalha com você. Vota aí no pessoal da construção civil, no vigilante, vota na sua categoria. Na sua categoria. Ou vota, não importa em quem, mas que de fato tenha comprometimento, compromisso com você, trabalhador. É realmente, ô João, preocupante. Um ano de Copa do Mundo, carnaval e eleições. Pessoal, não deixa ninguém te ludibriar não, tá? Esse é o ponto. Não deixa que a Copa do Mundo tire o seu foco desse momento. Conversa com seu familiar. Conversa com seu familiar. Procura saber o que aconteceu na reforma trabalhista. Você sabia que na reforma trabalhista e na reforma previdenciária tiraram direitos historicamente conquistados por todos os trabalhadores? Hoje, João, para você ter uma ideia, se você tem 2 pessoas, um casal, e a renda familiar é R$10.000, e se em caso de um ou outro faltar, tanto a viúva quanto o viúvo já não recebe 100% mais do benefício. Cara. E muitas das vezes recebe parcial. Meter a mão, tá? Meter a mão no trabalhador. Meter a mão, essa foi a realidade.
Meteram a mão no vigilante, ó. A aposentadoria especial acabou. E nós, vigilantes, são mais de 1 milhão no país. Até quando que a gente vai aceitar isso? Pessoal, não acreditem em mim. Não acreditem em mim. Eu não estou discutindo aqui direita e nem esquerda. Eu não estou discutindo aqui partido político. Eu estou dizendo para você, vota consciente em quem pode, de fato, mudar esse país. E quem é responsável para mudar o país é você, trabalhador. Não transfere isso para ninguém, não. Sabe por quê? Pode custar muito mais caro para você. Vem novas reformas para ser feitas. Então é você da construção civil que constrói esses prédios maravilhosos, mas que você não pode chegar perto. É você, vigilante, que transporta todo o dinheiro desse país. É você, rodoviário, que carrega toda a mercadoria para cima e para baixo, de norte a sul desse país. É você, dona de casa, que trabalha em dupla função e que precisa ser reconhecido. É você, aposentado, que está com aposentadoria e que não está tendo reajuste. Agora é o seu momento de ver aonde que o calo está te apertando. E não repetir os mesmos erros que nós repetimos anteriormente. Nós estamos próximos aí da eleição, ainda tem aí uns 6 a 10 meses, e que a gente precisa travar essa conversa, essa luta. E o mais importante, não deixe ser enganado e não vota na emoção. Não vota no seu amigo, não. Vota de quem pode fazer alguma coisa por você. Se o seu amigo é só seu amigo, continua sendo amigo dele. Mas se ele tem propósito, projeto e quer lutar para a melhoria do nosso país, esse é o seu candidato. Escolha bem, escolha consciente para não arrepender depois. Um grande abraço. Muito bem, forte, hein? Forte, muito bem. Trabalhador vota em trabalhador, tá? Para você ser representado, você tem que votar em quem te representa, nos iguais, né? A gente vota em quem é igual a gente. Então, eu não vou votar no banqueiro se eu não sou banqueiro, né? Eu não vou votar no latifundiário se eu moro de aluguel. Então, o trabalhador vota no trabalhador. Então, o recado está dado. Eu quero aqui agradecer essa presença do nosso companheiro Manuel Sadi. É um prazerzaço conversar contigo aqui, conhecer a história do sindicato, conhecer a sua história, né? Lembrando do seu pai, ficou na minha memória aqui. Seu pai é falecido, mas onde ele estiver, está muito orgulhoso de você, viu? Por ter cumprido aí o que ele não conseguiu por situações do momento, mas você seguiu aí de forma brilhante. Agradecer a sua presença aqui com a gente e já deixar um convite para um novo momento aqui, né, quando você estiver por São Paulo aqui, que você está sempre por aqui, né, visitando a gente. Isso. O núcleo está de portas abertas para você aqui, Emanuel. João, a importância da política, e eu sempre falo assim, tudo que eu falo, pessoal, eu falo com muita coragem, muita disposição, com muita verdade. É verdade. Porque mudar uma realidade de um trabalhador igual o Transporte de Valores está, e do que está hoje, não foi fácil. Foi com muita luta. Eu sofri muita perseguição por isso. Teve um momento que o Transporte de Valores estava recebendo ataques do crime organizado a 3, 4, 5 carros fortes sendo assaltados por dia. O que nós fizemos? Fomos lá no Congresso Nacional, fizemos uma audiência no Congresso Nacional. Temos as fotos, temos as reportagens, tem tudo que vocês quiserem. A gente não está aqui falando aqui só por falar. Eu estou falando que a luta muda a lei. E nós convocamos a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, deputados federais, todos os agentes responsáveis pela segurança pública. E eu disse para o Congresso Nacional que é um absurdo que o crime organizado está ganhando a guerra nesse país. E que tem que mudar na lei. E eu disse que um assaltante que rouba um celular, ele é tratado igual um assaltante que rouba um carro forte. E que era necessário investir nas inteligências para a gente combater o crime. E sabe o que aconteceu? Mudamos a lei, que passou a ser crime hediondo. A nossa luta muda a lei. E a gente precisa, pessoal, muitas das vezes, pressionar, não apenas votar e deixar o candidato lá,
Sim, mas cobrar, né? acompanhar e cobrar. E dizer para você, trabalhador, vota em trabalhador. João, Exatamente. quero te agradecer. Foi um prazer ter conhecido você, estar aqui Prazer todo nosso. com vocês aqui no Núcleo de Comunicação Sindical. Eu acho que o Núcleo tem muito a crescer. É uma necessidade que o mundo sindical tem e precisa bastante dessas questões. Um pouco da nossa experiência, a gente também é amador, tá começando ainda, engatinhando ainda, né? E temos pouco a contribuir, muito a aprender com vocês. Muito a contribuir também. Muito a E contribuir. dizer para vocês o seguinte, ir na Minas Gerais, vamos lá comer um franguinho com quiabo, um feijão tropeiro, Culinária comer mineira um é melhor, queijo, um pão de queijo, e você será muito bem recebido. Quero agradecer aos ouvintes, né, você que está aí do outro lado, que teve a paciência aí de ouvir a gente, e dizer para todos os presidentes de sindicato, para as confederações, federações, e dizer para você o seguinte, é o momento de investir na comunicação, e hoje a comunicação ela está aqui, ó. Em sua maioria, as pessoas estão deixando de assistir, né? Já tem dados que confirmam o que eu estou falando, deixando de assistir televisão, porque hoje o celular é mais do que acessado. É durante o dia, é qualquer hora, é a qualquer momento, e você não pode perder que essa ferramenta seja usada, porque onde você está, o sindicato está no seu bolso, está junto com o trabalhador. Está aqui, ó, comunicação digital. Obrigado, João. Obrigado à NCS e estamos juntos. E grande abraço, cara. Estou muito feliz, né, desse bate-papo e tenho certeza que isso vai melhorar para a gente e para você, né? Estamos à disposição em Minas Gerais. O nosso telefone é o 36464608-31. Né? Qualquer coisa pode entra também aí no nosso site da TV Sintrave. Você vai ver um pouco do nosso trabalho. Tem mágica não. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Seriedade. Bom, agradecer aqui a audiência de todos que acompanhou a gente nesse bate-papo super interessante aqui, até empolgante, né? Ele tem essa força na fala que deixa a gente até aqui com vontade de sair e já fazer uma greve na esquina. Agradecer você que acompanha a gente até aqui. Continue seguindo a gente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube e no TikTok agora também. Estamos com o nosso site no ar também, com bastante informação relevante para o movimento sindical. E agradecer mais uma vez a presença do nosso companheiro aqui que teve esse bate-papo muito bacana com a gente aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima.